Você já imaginou encontrar a pessoa que mais amou na vida vendendo doce na rua, depois de 7 anos sem notícias? Bruno não imaginava que naquele parque em São Paulo, comprando um simples brigadeiro, ele descobriria não só onde estava Daniela, mas também que tinha um filho que nunca conheceu. Se você acredita que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar, deixa seu like aqui, se inscreve no canal para mais histórias que tocam o coração e me conta nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vamos começar. Bruno sempre carregou o queixo erguido como um brasão de família. Aos 37 anos, suas mãos calejadas pelo trabalho duro haviam construído um império de ferro e borracha, uma concessionária que brilhava sob o sol como um sonho realizado. Os carros reluzentes enfileirados no pátio eram o testemunho silencioso de sua determinação. Mas dentro daquela mansão vazia, ecoava apenas o barulho dos seus próprios passos solitários. Daniela. Daniela! Só de pensar no nome dela, Bruno sentia o peito se apertar como se alguém apertasse um punho em volta do seu coração. Ela era a luz que acendia quando entrava em casa, com aqueles olhos cor-de-mel que dançavam quando estava feliz. Sua risada era como água cristalina caindo numa pedra, pura, refrescante, capaz de lavar qualquer cansaço do dia. Aos 25 anos, ela tinha aquele jeito de inclinar a cabeça quando estava pensando, de morder o lábio inferior quando ficava nervosa, de abraçá-lo como se quisesse grudar nele para sempre. Mas naquela noite de terça-feira, há 7 anos, o mundo deles desmoronou como um castelo de areia tocado pela maré. A discussão começou boba, como sempre acontece nas brigas que destroem casamentos. Daniela reclamava que ele trabalhava demais, que o dinheiro estava virando mais importante que eles dois. Ela queria atenção, carinho, presença. E Bruno, cansado de um dia difícil na concessionária, com as contas da expansão pesando na cabeça, explodiu como uma panela de pressão. Se você não gosta da nossa vida, pode sair. Eu não preciso ficar ouvindo essa choradeira todo dia. As palavras saíram da boca dele como balas disparadas, cada uma encontrando seu alvo no coração de Daniela. Ele viu a cor sumir do rosto dela, viu as lágrimas brotarem como nascentes nos olhos que tanto amava. Mas o orgulho já havia tomado conta, e Bruno bateu a porta com tanta força que os quadros da parede tremeram. Passou a noite num motel barato, se remoendo de raiva e teimosia. Na manhã seguinte, com o sol nascendo e a consciência pesando, comprou um buquê de rosas brancas, as favoritas dela, e voltou para casa com o coração na mão e um pedido de desculpas na garganta. A casa estava silenciosa demais. O perfume dela ainda pairava no ar, como um fantasma doce, mas Daniela havia sumido. O armário vazio, a escova de dente ausente, até mesmo as plantinhas que ela tanto cuidava pareciam tristonhas, como se soubessem que não voltaria. Bruno gritou o nome dela pelos cômodos vazios, mas só ouviu o eco da própria voz desesperada. O que ele não sabia, e essa ignorância o torturaria pelos próximos 7 anos, era que Daniela havia partido levando muito mais do que roupas na mala. Dentro do ventre que ele tanto beijara, crescia uma nova vida de 2 meses, fruto do amor que eles compartilhavam. Um bebê que carregaria os olhos do pai e o coração partido da mãe. 7 anos se arrastaram como 7 séculos. Toda noite, Bruno se deitava olhando para a fotografia deles na lua de mel, em que Daniela sorria radiante ao sol da praia. Sua mão trêmula tocava o vidro frio, tentando sentir o calor daquele rosto amado. Toda manhã, nos primeiros segundos entre o sono e a vigília, esquecia que ela havia partido. Por um instante doce, ainda escutava a respiração dela ao lado, o barulho dela fazendo café na cozinha. Contratou detetives que vasculharam o país inteiro. Colocou anúncios em jornais, ofereceu recompensas, procurou em cada cidade pequena onde ela poderia ter se escondido.
Mas Daniela havia desaparecido como vapor d'água numa manhã quente, sem deixar rastros. Os negócios floresceram como nunca. Bruno mergulhou no trabalho como um homem se afoga no mar, completamente, desesperadamente. A concessionária virou 2, depois 3. O dinheiro se multiplicava, mas o vazio no peito crescia junto, insaciável e doloroso. Outras mulheres apareceram, claro, bonitas, inteligentes, disponíveis, mas quando elas riam, Bruno escutava ecos de uma risada diferente. Quando o tocavam, sentia a falta de outras mãos. Quando diziam que o amavam, as palavras soavam ocas como latas vazias batendo no vento. E foi justamente quando Bruno havia desistido de procurar, quando sua esperança tinha virado cinzas frias no peito, que o destino decidiu reescrever a história dos dois. Enquanto Bruno erguia seu império de aço e asfalto, Daniela travava uma guerra silenciosa contra o mundo. Com apenas 25 anos e uma vida crescendo dentro da barriga, ela desceu do ônibus numa cidadezinha do interior onde o vento carregava cheiro de terra molhada e promessas incertas. Não conhecia uma alma sequer naquelas ruas de paralelepípedo, e talvez fosse melhor assim. Ninguém faria perguntas sobre a barriga que já começava a arredondar ou sobre as lágrimas que não paravam de cair. A primeira noite foi na rodoviária, sentada num banco de madeira dura que machucava as costas. A chuva batia no telhado de zinco num ritmo que parecia uma canção triste, e Daniela deixou suas lágrimas se misturarem com as gotas que pingavam do céu. As mãos tremiam de frio e medo enquanto acariciava a barriga, sussurrando promessas para o bebê que ainda não conhecia. Vai dar tudo certo, meu amor. A mamãe vai cuidar de você. 9 meses depois, numa madrugada de dezembro, Miguel veio ao mundo gritando como um passarinho ferido. Daniela segurou aquele serzinho vermelho e enrugado contra o peito, e foi como se o coração explodisse em 1000 pedacinhos de amor. Os olhinhos que se abriram eram iguais aos de Bruno, aquela cor de café com leite que ela tanto amava. Você é igualzinho ao seu pai, ela murmurava nas madrugadas, enquanto embalava o pequeno que chorava de fome, e o leite não vinha como deveria, porque ela mesma mal tinha o que comer. A ferida no peito doía mais que qualquer dor física. Quantas vezes ela olhou para Miguel e pensou em voltar, em engolir o orgulho e bater na porta da casa grande onde Bruno vivia. Mas então lembrava das palavras que ele disse naquela noite terrível. Pode sair. E a mágoa queimava como água fervente. Não, ela não ia mendigar amor. Não ia mostrar o filho para um homem que a havia mandado embora. Os dias eram uma corrida contra o tempo e contra a fome. Daniela acordava às 5 da manhã para trabalhar na fábrica de roupas, onde o barulho das máquinas era ensurdecedor e o calor sufocante. As mãos ficavam cheias de picadas das agulhas, os dedos doloridos de tanto costurar. À noite, quando Miguel já dormia nos braços da Dona Maria, uma vizinha de coração grande que cuidava dele por uns trocados, Daniela saía para fazer faxina nos escritórios do centro. Voltava para casa quase meia-noite, exausta como um pássaro com a asa quebrada. No banho, deixava a água quente misturar com as lágrimas que guardava o dia todo. Chorava baixinho, tapando a boca com a mão para não acordar Miguel, que dormia no quartinho ao lado. A saudade de Bruno era como uma pedra no peito, pesada e constante. Mesmo com raiva, mesmo magoada, ela ainda sonhava com ele todas as noites. Quando Miguel fez 5 anos, um menino esperto, de olhos brilhantes e sorriso banguela, a fábrica fechou as portas. Daniela ficou olhando para o portão trancado, sem saber como ia fazer para pagar o aluguel, como ia comprar comida, como ia explicar para o filho que talvez tivessem que sair daquela casinha simples que ele chamava de lar. Foi então que ela lembrou da receita de brigadeiro da avó, daqueles docinhos que faziam sucesso nas festas de família.
Com as últimas moedas que tinha no pote de mantimentos, comprou chocolate, leite condensado e manteiga. Na cozinha pequenina, com Miguel sentado numa cadeira ao lado, ela começou a mexer a panela. "O que a mamãe está fazendo?" ele perguntou. "Fazendo nossa salvação, meu filho." Ela respondeu sem parar de mexer. Os primeiros brigadeiros saíram tortos, meio queimados, mas tinham o gosto da esperança. Daniela fez uma bandejinha com papel alumínio, colocou os docinhos enrolados em papel colorido e saiu pela vizinhança. "Brigadeiro caseiro, feito com amor", gritava com a voz tremendo de vergonha e necessidade. Aos poucos, os vizinhos começaram a encomendar. Daniela acordava de madrugada para fazer os doces, e Miguel virou seu ajudante oficial. Com aquelas mãozinhas pequenas, ele embrulhava os brigadeiros, carregava a cestinha nas vendas, sorria para os clientes. "Meu filho é meu sócio", Daniela dizia, passando a mão no cabelo dele, sem que Miguel soubesse que aqueles doces eram a única coisa que os mantinha vivos, que pagava o leite que ele bebia todo dia, a escolinha onde aprendia a ler. Mas lá no alto, alguém estava tramando um encontro que faria o coração de Daniela parar de bater e recomeçar numa batida completamente nova. Paulo engolia Bruno como um monstro de concreto e vidro. O hotel, 5 estrelas onde se hospedava, tinha mármore italiano no chão e lustre de cristal no teto, mas para ele era apenas mais um lugar vazio onde dormia sozinho. A reunião da manhã havia sido sobre números, gráficos, expansão de negócios, tudo muito importante no papel, mas que soava oco como lata velha batendo no vento. Aos 37 anos, Bruno tinha tudo o que sonhara quando jovem, exceto a única coisa que realmente importava. O terno italiano pesava nos ombros como uma armadura inútil. Afrouxou a gravata de seda e decidiu caminhar pelo parque em frente ao hotel. Precisava respirar, sentir o sol na pele, fingir por alguns minutos que ainda era humano e não apenas uma máquina de fazer dinheiro. O Parque Ibirapuera estava dourado naquela tarde de outono. As folhas dançavam no chão como confetes de uma festa que ele não fora convidado. Crianças corriam entre as árvores, casais namoravam nos bancos, e Bruno caminhava como um fantasma no meio de tanta vida. Foi então que uma voz cortou o ar como uma flecha direto no seu peito. "Brigadeiro caseiro, bombom de chocolate, feito com carinho." Bruno parou no meio do caminho como se tivesse levado um tiro. Aquela voz, doce como mel derretido, familiar como uma canção de infância. O coração disparou num galope descontrolado. As pernas tremeram. Não podia ser. Depois de 7 anos procurando, depois de contratar detetives, de vasculhar o país inteiro, ela estava ali, a poucos metros de distância. Virou-se devagar, com medo de que fosse apenas sua imaginação pregando uma peça cruel. Mas não era. Era ela, Daniela. Estava sentada numa toalha xadrez, estendida na grama, com uma bandejinha de doces à frente. O cabelo castanho estava mais comprido, preso num rabo de cavalo simples. Usava uma blusa branca meio desbotada e uma saia jeans que já conhecera dias melhores. Mas, meu Deus, como estava linda! O rosto tinha ganhado uma maturidade que só tornava seus traços mais marcantes. Os olhos continuavam aqueles mesmos olhos cor de mel que o faziam esquecer do mundo. Ao lado dela, um menino organizava os brigadeiros na bandeja com a concentração de um pequeno adulto. Cabelo escuro, espesso como o dele, olhos da mesma cor. Bruno sentiu o ar faltar nos pulmões. Aquela sobrancelha arqueada, aquela forma da boca, era como olhar para um espelho do passado. O menino não podia ter mais que 6, 7 anos. A matemática se fez sozinha na cabeça de Bruno e o mundo começou a girar. Será que? Não podia ser. Mas os traços eram inconfundíveis, como se alguém tivesse misturado o rosto de Daniela com o dele. Foi nesse momento que ela levantou os olhos. Talvez tenha sentido o peso do olhar dele, talvez o destino tenha sussurrado seu nome. Quando os olhos dele se encontraram,
Foi como se um raio cortasse o céu em dia de sol. A bandeja de bombons tremeu nas mãos de Daniela. Por um segundo, Bruno achou que ela fosse deixar tudo cair. O rosto dela perdeu a cor, depois ficou vermelho, depois pálido de novo. 7 anos de saudade, de mágoa, de noites chorando, de amor guardado no fundo do peito. Tudo veio à tona naquele olhar. Mamãe, por que você está chorando? A vozinha do menino quebrou o feitiço. Miguel puxava a manga da mãe preocupado, sem entender por que ela havia virado estátua de uma hora para outra. Daniela. Bruno sussurrou o nome como uma oração. Começou a se aproximar devagar, como quem se aproxima de um animal ferido que pode fugir a qualquer momento. Cada passo era uma eternidade. Cada metro era uma volta no tempo. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão, mas elas teimavam em voltar. Balançou a cabeça, talvez tentando acordar de um sonho, talvez negando a realidade que se apresentava. A dor estava estampada no rosto como tinta fresca, mas havia algo mais ali. Debaixo de toda aquela mágoa, Bruno reconheceu uma fagulha que pensou ter morrido para sempre. Amor. O menino, Miguel, olhava de um para o outro sem entender nada. Mamãe, quem é esse moço? Por que ele está olhando para a gente assim? A inocência da pergunta foi como uma punhalada no peito de Bruno. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, antes que pudesse perguntar sobre aquele menino que tinha seus olhos e seu queixo, Daniela se levantou num pulo. Pegou a mão do filho com uma força quase desesperada e começou a juntar as coisas, deixando metade dos doces espalhados na toalha. Vem, Miguel, vamos embora, ela disse com a voz embargada, sem olhar para Bruno. Ali naquele parque dourado pela luz da tarde, o homem que um dia foi seu mundo inteiro estava de volta, e Daniela precisou escolher entre correr da dor ou enfrentar um amor que nunca conseguiu arrancar do peito. Bruno acordou na manhã seguinte com uma certeza queimando no peito como brasa viva. Não ia desistir, não dessa vez. Não depois de encontrar Daniela e descobrir que, talvez, só talvez, aquele menino fosse seu filho. Cancelou a reunião com os investidores japoneses. Mandou o secretário remarcar todos os compromissos da semana. O império podia esperar. Sua vida não. Todo dia, pontualmente às 3 da tarde, Bruno aparecia no parque. Usava roupas simples, jeans, camiseta, tênis, tentando não assustar com o luxo que carregava nos ombros. Comprava brigadeiros, bombons, tudo o que Daniela estava vendendo, mesmo que depois distribuísse para as crianças que brincavam por ali. Boa tarde, dizia com a voz mansa, como quem cumprimenta um passarinho que pode voar a qualquer momento. Daniela murmurava um boa tarde de volta, mas seus olhos eram 2 poços de mágoa. Ele via a luta acontecendo ali dentro, o coração querendo se abrir, a mente construindo muros cada vez mais altos. Por favor, Daniela, me dá só 5 minutos, só 5 minutos para eu te explicar, implorava. E a voz saía arranhada como lixa velha. Ela balançava a cabeça, mas Bruno conseguia ver as rachaduras na armadura dela. Os dedos tremiam quando pegavam o dinheiro. Os olhos se demoravam 1 segundo a mais no rosto dele antes de desviarem. Miguel observava tudo com aquela curiosidade sem filtro que só as crianças têm. Mamãe, por que esse moço sempre vem aqui? Por que ele fica triste quando você não conversa com ele? As perguntinhas inocentes eram como agulhas no coração de Bruno. Como explicar para uma criança que o homem ali na frente era provavelmente seu pai? Foi então que Bruno decidiu agir nas sombras. Contratou um detetive, não para encontrar Daniela dessa vez, mas para descobrir como ela vivia. O relatório que recebeu foi como um soco no estômago. Aluguel atrasado há 3 meses. Conta de luz em atraso. Miguel comendo apenas uma refeição completa por dia para que sobrasse para Daniela. Na calada da madrugada, Bruno começou sua operação silenciosa. Cestas básicas apareciam na porta da casinha como presentes de anjo da guarda.
O aluguel era pago misteriosamente sempre na véspera do despejo. Quando Daniela ficou de cama com febre alta, um médico particular bateu na porta dizendo que era cortesia de um amigo. Ela desconfiava, claro, mas estava doente demais para questionar a providência. À tarde em que encontrou os dois se espremendo embaixo de uma marquise pequena, fugindo da chuva que caía como pranto do céu, Bruno não pensou duas vezes. Tirou o casaco italiano, que custava mais que 3 meses do aluguel dela, e cobriu mãe e filho. A chuva molhava seu cabelo, escorria pela camisa, mas ele nem sentia. "Deixa eu levar vocês para casa", pediu com a voz embargada. "Vocês vão ficar doentes aqui." Pela primeira vez em 3 semanas, Daniela não disse não. Talvez fosse o frio, talvez fosse ver Miguel tremendo como folha no vento, talvez fosse o cansaço de carregar o mundo sozinha nos ombros. No carro, Miguel se transformou numa metralhadora de perguntas. "Esse carro é seu mesmo? É bonito? Você mora numa casa grande? Tem piscina? Você tem filho?" Cada pergunta era uma facada no coração de Bruno. "Não tenho filho", ele respondeu, olhando pelo retrovisor para aqueles olhos que eram iguais aos seus. "Pelo menos, eu acho que não." "Por que você fica triste perto da mamãe?" Miguel continuou com aquela sinceridade brutal das crianças. "Você gosta dela? Ela também fica triste depois que você vai embora." Daniela ficou vermelha como tomate. "Miguel, para de fazer pergunta", repreendeu. Mas Bruno viu que era verdade. Ela também sofria com aqueles encontros diários. Quando chegaram na casinha simples, com portão de ferro descascado e jardim cheio de mato, Bruno sentiu o peito se apertar como punho fechado. A diferença entre a vida dele e a dela era um abismo que ele havia ajudado a cavar. Enquanto dormia em lençóis de linho egípcio, Daniela costurava as roupas rasgadas de Miguel. Enquanto jantava em restaurantes caros, ela dividia um prato de macarrão com o filho. "Obrigada pela carona", Daniela disse, já com a mão na maçaneta. Mas Bruno segurou o braço dela, suave como quem segura uma pétala. "Daniela, eu sei que você me odeia. Eu sei que mereço. Mas me deixa tentar consertar isso. Me deixa tentar ser o homem que você merecia ter encontrado há 7 anos. Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos. "Você não faz ideia do que eu passei, Bruno. Não faz ideia." Mas naquele momento, vendo a dor crua nos olhos da mulher que amava, Bruno entendeu que reconquistar Daniela seria apenas o começo. Primeiro, ele precisava reconquistar a si mesmo. Depois de 3 semanas de súplicas diárias, Daniela finalmente disse sim. Não para um restaurante 5 estrelas com vista para a cidade, não para o tipo de lugar onde Bruno levava seus clientes importantes. Ela escolheu a pequena cantina do seu Antônio, com mesas de fórmica e toalhas xadrez, onde o cheiro de alho e manjericão abraçava quem entrava como um carinho de avó. Bruno chegou primeiro, nervoso como um adolescente no primeiro encontro. As mãos suavam, o coração batia descompassado. Havia ensaiado 1000 vezes o que ia dizer, mas todas as palavras pareciam pequenas demais para carregar 7 anos de arrependimento. Quando Daniela entrou, o mundo ficou mais bonito. Ela usava um vestido simples, azul como o céu depois da chuva, e havia soltado o cabelo que sempre prendia num rabo de cavalo. Bruno se levantou, tropeçando na própria cadeira, como se fosse a primeira vez que via uma mulher bonita. "Oi", ela disse baixinho, e a voz tremeu como folha no vento. "Oi", ele respondeu, e por um momento foram apenas 2 desconhecidos que se reconheciam. 2 corações partidos tentando se encaixar de novo. Sentaram-se um de frente para o outro, com a mesa pequena parecendo um oceano entre eles. Daniela pegou o guardanapo de papel e começou a dobrá-lo e desdobrá-lo, como fazia quando estava nervosa. Bruno lembrava desse hábito, lembrava de como achava adorável. "Eu nunca te esqueci", Bruno começou, e a voz saiu embargada como quem tem um caroço na garganta. "Nem um só dia passou sem que eu pensasse em você.
sem que eu me arrependesse daquelas palavras malditas que falei naquela noite. Daniela continuou mexendo no guardanapo, mas ele via as lágrimas se acumulando nos olhos dela como gotinhas de orvalho. Sabe o que mais me doeu? Ela sussurrou. Não foram as palavras. Foi você ter desistido de nós. Tão fácil. Eu não desisti. Eu procurei você por toda parte. Procurou nada, Bruno. A voz dela ganhou força, como brasa que vira chama. Você não fez questão de me encontrar. Porque se tivesse feito, teria achado. As palavras dela cortaram como vidro. Talvez ela tivesse razão. Talvez ele não tenha procurado direito. Talvez o orgulho tenha atrapalhado até nisso. Daniela respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. Você não sabe o que foi criar um... Eu vi-lhe sozinha, ela disse. E agora as lágrimas corriam livres pelo rosto. Você não sabe quantas noites eu passei acordada, olhando para ele, dormindo e me perguntando se ia ter dinheiro para comprar leite no dia seguinte. Bruno sentiu o estômago se revirar. Que filho, Daniela? A pergunta saiu num sussurro, mas no fundo do coração ele já sabia. Os olhos de Miguel, a sobrancelha arqueada, aquele jeito de inclinar a cabeça. Você não desconfia? Daniela o encarou com aqueles olhos... cor de mel, agora vermelhos de tanto chorar. Você olha para Miguel e não vê? O silêncio do restaurante ficou ensurdecedor. Até o barulho da cozinha pareceu sumir. Bruno sentia o mundo girar em câmera lenta. Miguel é seu filho, Bruno. As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram no silêncio como um grito. Quando eu saí de casa naquela noite, estava grávida de 2 meses. 2 meses carregando seu filho, e você me mandou embora. O mundo desabou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Bruno sentiu como se tivesse levado um soco no estômago e ganhado na loteria no mesmo segundo. Tinha um filho, aquele menino lindo, esperto, de sorriso banguela e olhos brilhantes era dele. Era seu sangue, sua continuação, o melhor pedaço de si mesmo que nem sabia que existia. As lágrimas vieram como uma cachoeira, lágrimas de alegria, de dor, de arrependimento, de amor. 7 anos perdidos. 7 anos em que não ouviu o primeiro papai. Não segurou a mãozinha nos primeiros passos. Não. Contou histórias antes de dormir. 7 anos em que seu filho cresceu, perguntando onde estava o pai. E Daniela teve que inventar desculpas para proteger o coração dele. Eu sinto tanto, tanto. Bruno tentou falar, mas as palavras se afogaram no choro. Se eu soubesse, eu nunca teria deixado vocês sozinhos. Daniela chorava também, mas era um choro diferente. Era como se uma represa tivesse se rompido, liberando 7 anos de mágoa, de cansaço, de amor guardado. Eu queria te contar 1000 vezes, ela sussurrou. Cada vez que ele perguntava pelo pai, eu queria pegar o telefone e ligar. Mas meu orgulho não deixava. Bruno estendeu a mão por cima da mesa, tocando nos dedos dela como quem toca numa coisa sagrada. A gente vai dar um jeito de consertar isso. A gente vai ser uma família, Daniela. Eu prometo. Naquele momento, sentado na cantina simples, com lágrimas nos olhos e o coração explodindo de amor, Bruno entendeu que sua vida tinha acabado de começar de novo. E dessa vez, ele não ia deixar escapar a chance de ser o pai e o homem que sua família merecia. A verdade libertou Bruno de uma prisão que ele nem sabia que carregava. Depois daquela noite na cantina, quando voltou para o hotel de luxo que de repente parecia frio como um túmulo, ele ficou horas sentado na beira da cama, olhando para as próprias mãos. Essas mãos que construíram um império, que assinaram contratos milionários, nunca haviam segurado seu próprio filho bebê. A dor era física, como se alguém tivesse arrancado um pedaço do seu peito. No dia seguinte, quando encontrou Miguel no parque, foi como olhar através de um vidro que finalmente tinha ficado limpo. Ali estava seu nariz, ali estava sua testa alta, ali estava aquele jeito de franzir a sobrancelha quando estava concentrado. Como não viu antes? Como foi cego por tanto tempo?
Oi, Miguel, Bruno disse, se abaixando na altura do menino. A voz tremeu como corda de violão. Oi, moço que compra nossos doces, Miguel respondeu com aquele sorriso banguela que derretia o coração. A mamãe disse que você é amigo dela de muito tempo. Daniela estava ali, observando cada movimento, cada palavra. Bruno olhou para ela, pedindo permissão com os olhos. Ela respirou fundo, como quem se prepara para pular de um penhasco, e assentiu com a cabeça. Miguel, sabe aquelas vezes que você perguntava sobre seu pai? Bruno falou devagar, escolhendo cada palavra como quem escolhe joias raras. Pois é, sou eu. Eu sou seu pai. O mundo parou. Miguel ficou quieto por uns segundos que pareceram horas, processando a informação com aquela seriedade de criança. Depois, seus olhos se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas daquela alegria pura que só as crianças conhecem. Papai! Ele gritou, e foi como se o céu se abrisse. Miguel se jogou nos braços de Bruno com toda a força dos seus 7 anos, e os dois choraram juntos, o homem e o menino, pai e filho, duas metades que finalmente se encontraram. Daniela também chorava, mas era um choro de alívio. Vendo os dois homens da sua vida se abraçando, ela entendeu que todas aquelas noites de luta, toda aquela dor, todo aquele cansaço tinha valido a pena para chegar até ali. Sua família estava finalmente completa. Bruno virou um pai coruja da noite para o dia. Não podia compensar 7 anos perdidos, mas podia dar o melhor dos próximos 70. Mudou mãe e filho para uma casa bonita, com jardim para Miguel brincar e uma cozinha grande, onde Daniela podia fazer seus doces sem se apertarem. Matriculou o menino na melhor escola, mas mais importante que isso, estava presente. Todo dia, depois do trabalho, Bruno passava para buscar Miguel. Levava o filho para a concessionária, ensinava sobre carros, sobre motores, sobre a vida. Miguel virou a sensação entre os funcionários, correndo pelos corredores, fazendo 1000 perguntas, chamando todo mundo de tio e tia. Nos fins de semana, os 3 iam para o parque, onde se reencontraram. Bruno empurrava Miguel no balanço, jogava bola, contava histórias que inventava na hora. Daniela os observava de longe, com um sorriso no rosto que não cabia de tão grande. 3 meses depois daquele jantar que mudou tudo, numa tarde de outono dourada como mel, Bruno levou Daniela e Miguel para o mesmo parque. Disse que queria mostrar uma coisa para eles. Quando chegaram no local exato onde havia comprado o primeiro brigadeiro, onde o destino os juntou de novo, Bruno se ajoelhou na grama. Daniela, ele disse, tirando uma pequena caixinha de veludo do bolso. Eu perdi 7 anos da nossa vida. 7 anos que eu não posso recuperar. Mas eu quero passar o resto da minha vida compensando esses anos perdidos. Miguel segurava a respiração, os olhinhos arregalados. Daniela levou a mão à boca, já sabendo o que vinha por aí. Você me daria uma segunda chance? Uma chance de ser o homem que você merece, o pai que Miguel merece, a família que nós 3 sempre fomos no coração? Bruno abriu a caixinha, revelando um anel simples e lindo como ela. Daniela nem precisou pensar. Sim, ela sussurrou e depois gritou. Sim! Miguel pulou de alegria. Agora eu vou ter pai e mãe casados como os outros meninos. O casamento foi numa igrejinha simples, com poucos convidados, mas muito amor. Miguel foi o pajem mais orgulhoso do mundo, espalhando pétalas de rosas brancas pelo caminho como se fosse confete de festa. Usava um terninho igual ao do pai e um sorriso que iluminava toda a igreja. Quando o padre disse, pode beijar a noiva, e Bruno beijou Daniela, Miguel aplaudiu e gritou bem alto, agora somos uma família de verdade. E todos os convidados riram e choraram ao mesmo tempo. Ali, naquele altar simples, com o filho nos braços e a mulher amada ao lado, Bruno entendeu o que era felicidade de verdade. Não era o dinheiro no banco, não eram os carros luxuosos ou a mansão vazia. Era aquilo: amor, família, completude. Assim,
7 anos depois de uma briga que quase destruiu tudo, o destino mostrou que o amor verdadeiro é como o rio que vai para o mar. Pode fazer curvas, pode encontrar pedras no caminho, mas sempre, sempre encontra um jeito de voltar para casa. Essa história nos ensina que nunca é tarde para recomeçar, né? O amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar para casa, mesmo depois de anos separados. Se essa história tocou seu coração, como tocou o meu, deixa seu like para fortalecer nosso canal. Se inscreve aqui para receber mais histórias de amor e superação toda semana. E comenta aí, de que cidade você está assistindo? Adoro saber que nossa família está espalhada pelo Brasil inteiro. Até a próxima história e lembra, nunca desista do amor verdadeiro. Um abraço carinhoso no seu coração.